Amém, aleluia, aplauda ao Senhor. É algo extraordinário, algo lindo quando nós ouvimos a igreja cantando, o exército de Deus guerreando e batalhando com os louvores, com a canção. E eu queria te convidar também para um tempo de batalha espiritual, além das nossas canções que já fizemos, mas em oração. Pela manhã nós vivemos um movimento aqui muito especial de oração pela nossa cidade, pelo nosso estado. Ontem foi vivido aqui ao nosso lado, nessa casa de shows de evento, um culto a Satanás. A minha esposa estava vendo algumas imagens ontem, me mostrando o que estava acontecendo aqui nesse show. E um culto ali foi feito, onde trabalhos espirituais foram feitos, orixás foram invocados, espíritos e demônios ali foram invocados sobre a nossa cidade. E hoje pela manhã, quando eu entrei aqui, eu falei: Senhor, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Nós sabemos que em nós, nas nossas mãos, os nossos braços, não há força alguma, não há poder algum, mas dentro de nós habita o Rei dos Reis, habita o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus vai nos dizer que as batalhas espirituais, elas só são travadas com armas espirituais. Então nós estávamos aqui cantando, adorando, essas são armas espirituais, e queremos orar também. Queremos orar porque nós sabemos que há muitos anos, há décadas, a nossa cidade e o nosso estado, eles têm sido consagrados a orixás, a espíritos malignos, mas nós queremos declarar que a nossa cidade é de Jesus. Nós queremos declarar que o nosso estado é de Jesus. Queremos declarar que o poder das trevas não tem poder sobre essa região. Queremos declarar que nós vamos entrar no reino das trevas, vamos saquear o inferno, vamos restaurar a vida de pessoas através do poder do Espírito, vamos conduzir amigos, familiares, pessoas que não conhecem Jesus para o caminho da verdade. Não há poder das trevas que consiga resistir ao poder de Cristo. Eu queria te convidar para estender as suas mãos para alguma direção desse auditório, para que toda a nossa cidade e todo o nosso estado sejam alcançados agora pelas nossas mãos. Sabemos que nas nossas mãos não há poder algum, mas sabemos que o poder de Deus que atua em nós e através de nós, Ele é poderoso para nos dar uma vitória espiritual e uma conquista espiritual sobre essa terra. Então eu queria te convidar a levantar a sua voz, faz a sua oração, declara as bênçãos do Senhor sobre essa terra, declara que essa terra é de Jesus. Declara que todo o poder das trevas não vai prosperar sobre esse lugar. Não importa os trabalhos que serão feitos, não importa a retaliação do inimigo, o nosso Deus, Ele é mais forte. O nosso Deus, Ele é mais poderoso. Declare isso com a sua boca. Pai querido, nós temos orado para que o Senhor nos permita viver uma igreja em que é um exército, aonde soldados aqui são levantados, Pai. E sabemos que existe uma guerra espiritual que acontece, querendo ou não, nós acreditando ou não, querendo fazer parte dela ou não, ela é uma guerra que existe. Ela é uma guerra que acontece dia após dia. E Satanás se levanta diariamente contra o povo de Deus, contra a tua igreja, Senhor. E nós queremos nos levantar nessa noite. Nós queremos declarar, Pai, que Porto Alegre é de Jesus, que Canoa é de Jesus, que a nossa região aqui é de Jesus, que o Rio Grande do Sul é teu, Pai. O Senhor tem uma promessa para esse estado, o Senhor tem uma promessa para a nossa nação, para o Brasil. E nós declaramos no mundo espiritual, Pai, restaura a nossa terra, sara a nossa nação, Pai. Derrama sobre nós um novo tempo. Nós declaramos que qualquer poder das trevas, qualquer trabalho espiritual, qualquer pacto, qualquer consagração, que será quebrado em nome de Jesus, que não terá poder sobre o reino dos céus.
Aqui é onde o Senhor reina. O Senhor vai reinar sobre essa terra. O Senhor vai continuar reinando sobre a tua igreja. E a tua igreja vai avançar. A tua igreja vai conquistar território. A tua igreja vai invadir o reino das trevas e saquear o inferno, porque nós cremos em Ti. Somos soldados do Senhor. O Senhor dos exércitos é quem nos lidera, Pai. Então nós declaramos que pertencemos ao Senhor e que vamos trabalhar para que essa terra pertença a Ti. Nos ajuda a olhar, Pai, com olhos de amor, a olhar para os nossos amigos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, com um olhar de amor, porque a nossa guerra é contra os principados e potestades, não contra eles que estão cegos espiritualmente. Nos ajuda a amar, Pai, as pessoas dessa cidade, de tal forma que eles se sentirão constrangidos com tamanho amor e vão querer conhecer quem é esse Deus, quem é esse Jesus que transforma as pessoas de tal forma em que elas amam, em que elas se doam, em que elas gastam as suas vidas para essa missão de fazer discípulos. Que o Senhor use cada um de nós para transformar essa terra, para transformar essa nação. E nos dê, Pai, vitória espiritual sobre o reino das trevas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode se sentar. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que nós não lutamos pela vitória, porque a vitória já é nossa, amém? Lutamos a partir da vitória. O Senhor já nos deu a vitória e nos posicionamos espiritualmente para nos apropriarmos daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Uma boa noite para todos. Eu continuo me chamando Vitor. Sou um discípulo de Jesus, casado com a Marina. Somos pais do Bernardo, do Luca, da Maria Vitória. Uma grande família que tem servido ao Senhor nessa terra. Orado junto com você para que o Senhor nos permita ganhar essa cidade para Jesus, as nossas cidades para Jesus. Estamos muito felizes em somar força junto com você para amar esse povo e essa terra. Eu queria conhecer se há pessoas hoje nessa noite que estão aqui em nossa igreja pela primeira vez. Talvez você tenha sido convidado por alguém ou decidiu. Temos aqui, seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos ali atrás. Há mais alguém? Aqui, sejam muito bem-vindos. Estão tímidos aí? Não precisa ficar com vergonha, porque agora eu vou pedir algo mais legal ainda para vocês ficarem de pé, viu? Porque quem está perto de vocês quer dar um abraço em vocês, quer dizer, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para Jesus. Você que está perto de alguém que levantou, chega aí e dá um abraço. Diz, seja muito bem-vindo. Que alegria recebê-los aqui. São missionários da Cristolândia que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, que alegria. E todos os demais que estão aqui também. É sempre uma alegria para nós receber convidados, aqueles que estão nos conhecendo, e é uma alegria conhecê-los também. Antes de meditarmos juntos na palavra de Deus, queria trazer duas boas notícias para a igreja. A primeira é que nesse ano, nesse semestre, nós teremos novamente algo que foi uma bênção na nossa igreja, que é o casamento coletivo. Então, no segundo semestre agora teremos o nosso casamento, consagração e aliança. Estou compartilhando com você para que você que tem entendido de Deus, que precisa dar um passo agora em direção a alinhar o seu coração e o seu casamento ao Senhor. Ou seja, você que está morando junto já tem um tempo, você que se considera casado, mas não casou diante do Senhor, não casou diante da lei, num casamento civil, um casamento religioso, nós queremos te apoiar nesse processo de alinhar também o seu relacionamento com o coração de Deus. E por isso teremos essa grande festa aqui no dia 1º de novembro. E como existem algumas etapas para serem realizadas até o casamento, processos documentais de cartório, nosso convite é que você já faça a sua inscrição o quanto antes, para que você já participe dos encontros conosco,
Entenda ali tudo o que você precisa viver nessa preparação. Mas é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de dar esses passos em direção a viver a vontade de Deus para nós. Uma outra boa notícia é que nesse semestre nós teremos um encontro diferente para casais. Um encontro inspirado no nosso curso do pré-nupcial, que tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. E semestre após semestre nós recebemos os questionamentos de casais que são casados e que gostariam de participar do pré-nupcial. E dizem, olha, eu não tive o privilégio de viver um pré-nupcial na minha vida. E aí eu vou dizer para vocês que eu compartilho desse sentimento. Eu e a Marina, nós não tivemos essa oportunidade de fazer um pré-nupcial tão abençoado como é o nosso. E quando a gente começou a conhecer o material aqui, a gente só se olhava e falava assim, puxa vida, se a gente tivesse conhecido isso antes, teria diminuído os nossos desafios no casamento. Talvez os 15 anos que nós estamos casados quase teriam sido bem mais fáceis e tranquilos e cheios da presença de Deus se a gente tivesse alguns conhecimentos ali. Então por isso que nesse semestre o nosso pré-nupcial ele vai ganhar um novo nome, o nome do nosso material, que é Bases para um Casamento Saudável. Vai ser um dia inteiro, dia 26 de setembro, das 9 às 19, um dia inteiro juntos aqui. E a oportunidade para você que já é casado e que não viveu o pré-nupcial aqui da Monte Serra, é que você vai poder fazer parte junto conosco desse dia abençoado. Então o nosso pré-nupcial é esse encontro. Você que é namorado, que está noivo, que quer dar o passo do casamento, esse é um encontro para você de pré-nupcial nesse semestre, mas para os casais casados que querem ter esse tempo também de revisão do seu relacionamento à luz da palavra, você também será muito bem-vindo nesse encontro. Amém? Semana passada tivemos um encontro abençoado, fomos visitados por Deus aqui com uma mensagem diretamente da parte de Deus para a nossa igreja. Uma mensagem ministrada pelo nosso querido pastor Tércio, chamada Tempo de Sonhar Novamente. E aqui o Tércio ele compartilhou conosco uma visão que Deus está apontando para Monte Serra, para o futuro da Monte Serra. E ele compartilhou que haveria uma continuação daquela mensagem. Ele falou assim, olha, nós continuaremos essa mensagem em algum outro domingo. E nós teremos hoje o privilégio, a oportunidade de dar continuidade àquela mensagem abençoada sobre uma visão de Deus para a nossa igreja, sobre o futuro, para onde nós estamos indo. E eu já falei várias vezes aqui que igreja não é instituição, igreja não é CNPJ, igreja são pessoas. Então se Deus tem uma visão para o futuro para essa igreja, é para mim e para você. É para onde Ele está nos levando. E eu quero te lembrar de alguns aspectos essenciais da mensagem de domingo passado, que vão nos acompanhar aqui e servirão de base para essa mensagem de hoje. Então se você não esteve na semana passada, eu queria te encorajar a assistir depois a mensagem lá no YouTube, Tempo de Sonhar Novamente, no nosso canal, porque realmente você não pode perder aquilo que Deus nos entregou na semana passada. Mas um dos aspectos que o Tércio trouxe era sobre os 5 níveis de mobilização de uma igreja local. Algumas camadas de compromisso meu e seu como discípulo de Jesus com a igreja, com a comunidade da fé. E de forma bem resumida, o que ele trouxe para nós é que cada igreja ela vai viver um desses 5 níveis de mobilização e de compromisso. O nível de compromisso dos discípulos, das pessoas. Ou ela vai ser uma igreja de frequentadores, lá na base da pirâmide, ou seja, uma igreja onde as pessoas estão ali, preocupados com o que aquela igreja tem para oferecer para elas. O que essa igreja pode fazer por mim? O outro estágio é o estágio da membresia, que é quando você já passou desse estágio do que a igreja pode fazer por mim e já começa a se identificar como essa é a minha igreja. Eu decidi fazer parte, essa é a minha igreja, eu vou ser membro dessa igreja. Mas o próximo estágio do seu nível de compromisso é o estágio da família. É quando você deixa de apenas ser parte da igreja, e você começa a fazer parte de um povo, de uma família.
É uma aliança com a família de Deus. Você já não olha mais para quem está do seu lado no domingo e você pensa que é apenas um desconhecido do teu lado assistindo uma celebração. Não, agora ele é teu irmão, é tua irmã, é a família espiritual. Vocês juntos estão vivendo e desfrutando da família espiritual. Mas nós ouvimos na semana passada que não podemos parar aí. Precisamos avançar em direção ao nível exército, que é quando nós fazemos uma aliança com a missão de Deus, com a grande comissão, e nos tornamos soldados prontos para obedecer, soldados atentos à voz de Deus e comprometidos com a missão de Deus. E por fim, uma igreja que ela é exército, ela vai experimentar um nível de mobilização de movimento, que é quando os discípulos eles dizem: irei aonde quer que me enviarem. Eles entenderam de forma tão profunda o compromisso deles com Jesus e com a missão, que eles dizem: Senhor, onde quer que o Senhor me enviar eu vou. Eu estou aqui para ser um discípulo missionário onde quer que eu esteja. E a nossa oração tem sido: Senhor, nos revela como avançar, como nos tornar essa igreja movimento. Nessa semana, terça-feira é o dia da minha célula, e lá na minha célula nós tivemos um momento de repercutir esse quadro. Você que faz parte de uma célula da Monte Serra também deve ter tido essa oportunidade. Uma das perguntas do roteiro da célula era: em que momento você se enxerga? E que especial poder ouvir cada família, cada casal, cada discípulo de Jesus ali, fazendo uma revisão da sua vida, e podendo checar em que nível eu estou e como eu posso avançar de nível. Como eu posso me comprometer mais com Jesus, com a missão e com o reino de Deus. Por isso que o nosso objetivo hoje, na continuidade dessa mensagem, é responder a duas perguntas essenciais. A primeira é: como é que movimentos, falando do topo da pirâmide, igrejas movimento, como é que esses movimentos realmente começam? Como é que essas igrejas elas realmente começam a viver essa mobilização do reino de Deus, de expansão, de multiplicação, de fazer discípulos? E a segunda pergunta é: como então levar uma igreja de frequentadores e membros a verdadeiros missionários? Como levar uma igreja saudável, uma igreja que já vive como família, a um nível a mais de compromisso? A entenderem que além de família, eles precisam ser missionários em tempo integral, onde quer que eles estiverem. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é: de membros a missionários, o movimento começa com você. Diz para quem está do teu lado: o movimento começa com você. É com você, é comigo, é com cada um de nós. Se nós queremos viver uma igreja movimento, esse movimento ele começa conosco, num nível pessoal de compromisso com Jesus. Eu quero nessa noite com você meditar em dois textos da palavra de Deus, para respondermos a essas perguntas. E ouvimos do Senhor como nós podemos viver de uma igreja de membros a verdadeiros missionários. O primeiro texto você pode abrir na sua Bíblia, é Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Mateus capítulo 28, 19 e 20. E o texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nesse versículo nós encontramos a grande comissão. Esse é o título dessa passagem, a grande comissão. É um comissionamento de Jesus para os seus discípulos, uma missão de Jesus para os seus discípulos do que eles deveriam fazer a partir dali. O ano passado, na nossa conferência de Casa em Casa, nós recebemos aqui o pastor Fikri Youssef, que foi uma bênção. Inclusive, ele estará conosco de novo nesse ano. Nesse mês, final do mês aqui, nós temos a conferência de Casa em Casa.
E se já foi uma bênção com o Ficre aqui, imagina ele trazendo mais 2 americanos juntos com ele. Vai ser um impacto espiritual nessa cidade, não só na nossa igreja. Então você não pode ficar de fora da nossa conferência de evangelismo e discipulado, que vai acontecer no final desse mês. Acredito que temos um stand ali embaixo que você pode tirar suas dúvidas e fazer a sua inscrição. Mas o Ficre, quando ele esteve aqui, ele falou sobre a grande comissão e ele trouxe uma frase que eu achei maravilhosa. Falou assim: é a grande comissão, não é a grande sugestão. Jesus não deixou uma sugestão do que nós poderíamos fazer se quiséssemos. Ele não deixou um conselho, dizendo assim: olha, eu aconselho que vocês façam isso. Foi uma ordem, foi um mandamento, foi uma comissão. Jesus estabeleceu uma missão para cada um dos seus discípulos, cada um de nós. E essa missão é encontrada nesse texto. Um dos desafios das traduções desse texto, lá do original, do grego para o português, é que ao longo das traduções perdemos alguma das ordens corretas que deveríamos compreender esse texto. Por exemplo, eu cresci boa parte da minha vida achando que a ordem desse texto era ide, era o ir. Porque uma das traduções dizia: ide e fazei discípulos. E eu pensava que a ordem era o ir, era o ide. Então precisamos enviar as pessoas para as nações. Precisamos enviar missionários para todos os países não alcançados. E não é que a gente não precise fazer isso, isso é uma bênção e um privilégio. Mas não é a ordem desse texto. Então hoje eu queria te convidar para a gente ter uma aula de grego. Você topa? Uma aula de grego? Eu não sou especialista de grego, não sou professor de grego, mas eu tive que estudar bastante para conseguir entender bem esse texto e poder explicar para vocês. Então eu vou te ajudar hoje a entender o grego. E você entender o que de fato esse texto queria dizer quando ele foi dito por Jesus e escrito lá em grego no original. Isso é essencial para nós. Então quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o grego, e eu não vou ler ele em grego, porque eu não sei falar em grego, mas eu vou trazer a explicação desse texto. Primeiro, toda oração no grego, ela vai ter uma ordem de prioridades, parecido com o português. Primeiro, numa oração no grego, você tem uma ordem principal, uma ação, um imperativo, um verbo imperativo. Sabe como é que chama isso? Um imperativo aoristo ativo. Fácil, né? Toda oração completa no grego, ela vai ter um verbo ativo que ele é aoristo e imperativo. É a verdade central daquela passagem. É o mandamento da passagem. É a ordem. É para ninguém confundir, assim, o que você precisa fazer é isso. Sabe qual é o imperativo desse texto? Façam discípulos. Esse é o imperativo, essa é a ordem de Jesus. Jesus reuniu ali os discípulos que estavam com ele e ele vai dar uma ordem. A ordem é: façam discípulos. A ordem é essa, é clara. A grande comissão é fazer discípulos. Mas ele continua. E aí vem o segundo nível de hierarquia na oração do grego, que é um particípio, como nós temos no português, mas esse é um particípio aoristo, que só existe no grego koiné, que é o grego da Bíblia, o grego antigo. O que é o particípio aoristo? Ele vai indicar quando essa ação acontece. E essa ação acontece no indo, tendo ido, enquanto estiver em movimento. Mas esse termo no grego, ele indica muito mais do que eu apenas ir fisicamente até um lugar. Ele está falando sobre um estilo de vida. Ele está falando sobre uma cultura pessoal. Ou seja, o que Jesus quis dizer nesse texto é: discípulos, venham aqui. Eu tenho uma ordem para vocês. Façam discípulos. E aí se alguém perguntasse: tá, Jesus, e quando que eu devo fazer discípulos? Ele responderia: enquanto você estiver indo para qualquer lugar, a qualquer momento, o tempo todo. Precisa ser o seu estilo de vida. Precisa ser a sua cultura de vida, sua cultura pessoal, fazer discípulos. Onde eu estou, aonde quer que você for, faça discípulos. Esse é o significado do indo, do vão. Vão e façam discípulos, é onde você estiver.
E aí vem o terceiro nível de hierarquia de uma oração no grego, que é o particípio presente. Ou seja, como eu vou fazer isso? Eu já entendi que eu tenho que fazer discípulos, e já entendi quando eu tenho que fazer, que é o tempo todo, a qualquer lugar e a qualquer momento. Como eu devo fazer isso? Aí vem os dois verbos do particípio presente: batizando e ensinando. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? O batizando se refere ao início da caminhada com Jesus. Ele está dizendo, você vai apresentar Jesus, vai apresentar o Evangelho, vai conduzir a pessoa até o batismo nas águas, é o início da caminhada, mas não para por aí. Ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, ensinando-os, ele indica uma jornada contínua. É a jornada contínua de restauração e santificação de um discípulo, você vai estar caminhando junto. Ou seja, entendemos o que esse texto ele quer dizer, o que é a grande comissão. Qual é a ordem? Não entenderam, vou começar de novo do grego lá. Qual é a ordem principal do texto? Façam discípulos. Quando que eu vou fazer isso? O tempo todo, indo para qualquer lugar, por onde eu for. E como que eu posso fazer isso? Batizando e ensinando, caminhando junto, discipulado. Essa é a grande comissão. Se eu pudesse parafrasear esse versículo de uma forma contemporânea e tentando extrair exatamente o que o grego quer dizer, eu diria assim: façam discípulos por onde forem, em todo o tempo, e como um estilo de vida, batizando e ensinando-os continuamente a seguir Jesus. Essa é a grande comissão. Essa é a nossa missão. É para isso que o Senhor nos chamou. Quantos aqui se consideram discípulos de Jesus? Levanta a mão. Então eu preciso te dizer, essa missão é para você. Essa é a comissão dos discípulos. Esse foi o mandamento claro que Jesus deixou para os seus discípulos antes da sua ascensão aos céus. E aqui eu preciso talvez te ajudar a compreender espiritualmente qual é a sua missão de vida pessoal, porque é o que a palavra está ensinando. A sua missão de vida não é ser médico. A sua missão de vida não é ser engenheiro, não é ser um advogado, não é ser um quiropraxista. A minha missão de vida não é ser pastor. A minha e a sua missão de vida é fazer discípulos. Essa é a missão de vida de um discípulo. Eu faço discípulo enquanto pastor. Você pode fazer discípulos enquanto médico, enquanto advogado, enquanto engenheiro, enquanto um quiropraxista, enquanto uma mãe dona de casa. Não importa qual é a ferramenta que Deus te entregou, Ele te entregou para você fazer discípulos, para você cumprir a sua missão de vida. Essa é uma mudança de mentalidade que uma igreja que quer ser movimento, que quer ser um exército, ela precisa passar. Quando os discípulos entendem que a sua missão de vida pessoal é fazer discípulos. Não é a missão dos pastores, dos missionários sendo enviados para outros países, é a missão de todo discípulo de Jesus, cumprir a grande comissão. Então, só para você guardar isso, diz para quem está do seu lado, sua missão de vida é fazer discípulos. Sua missão de vida é fazer discípulos. Não há outra possibilidade para quem é genuinamente um discípulo de Jesus. E isso significa que você não precisa largar o teu emprego, deixar a sua carreira, a sua vocação profissional. É o contrário. Deus te entregou essa vocação, essa profissão, a tua empresa, para que você possa frutificar no fazer discípulos. E aqui que entra aquela matemática de Deus que para nós não faz sentido, que é, busca em primeiro lugar o reino de Deus, que o demais Ele vai acrescentar. O que Jesus está dizendo é, se você buscar o meu reino e fizer discípulos na tua empresa, olhar o teu negócio, a tua profissão como uma ferramenta de fazer discípulos, de amar pessoas,
eu vou te fazer prosperar. Eu vou te abençoar. Você não vai precisar ficar se preocupando em correr atrás só do resultado, só de um trabalho, porque você está fazendo a tua missão de vida e o resto o Senhor está cuidando. A nossa missão de vida é gastar o nosso tempo, tudo que nós somos e temos, para amar pessoas e fazê-la delas discípulos de Jesus. Talvez tenhamos pessoas aqui que nunca tiveram o privilégio de levar alguém a Cristo, de batizar pessoas nas águas, de caminhar num processo de discipulado. Eu fui uma dessas pessoas que por muitos anos da minha vida, inclusive sendo pastor, eu não tinha tido esse privilégio. E um dia Deus me mostrou que na verdade eu não tinha vivido o cristianismo de forma plena. Eu era cristão, eu era pastor, e ainda não tinha vivido o cristianismo de forma plena. Porque se existe uma missão dada a todo discípulo de Jesus, entregue pelo próprio Jesus, e eu não tinha cumprido aquela missão, eu não estava desfrutando de verdade a experiência de ser um discípulo de Cristo. Faltava algo. Eu posso dizer para você que depois do Senhor ter aberto o meu coração e a minha mente para isso, e eu ter tido o privilégio de viver isso, não existe alegria maior para um discípulo de Jesus, quando você vê um novo discípulo sendo gerado. Quando você vê um amigo, um familiar, um conhecido, um vizinho que não conhecia Jesus e que por meio da tua vida ele conheceu Jesus. E o privilégio de você entrar no batistério aqui com essa pessoa e conduzi-los até as águas. E receber essa pessoa na tua casa, na sua célula e caminhar com ela. Não existe privilégio maior, alegria maior nesse mundo para um discípulo. Se nós queremos viver o cristianismo de forma plena, fazer discípulos precisa ser parte do nosso estilo de vida. C.S. Lewis vai dizer no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que a igreja não existe para outra coisa senão conduzir pessoas a Cristo e fazê-las pequenos cristos. É para isso que nós existimos. Deus não nos mandou fazer outra coisa. Deus não nos mandou fazer encontros, eventos, celebrações maravilhosas. O Senhor não nos mandou construir prédios incríveis. Por isso que cada vez que nós falamos aqui do projeto de expansão, do terreno que o Senhor nos deu, nós falamos, queridos, não é um terreno, não é um prédio. O terreno e o prédio em si não tem valor. O que tem valor são as vidas que serão discipuladas nesse lugar, que serão ganhas para Jesus, as multiplicações que serão feitas lá, os envios missionários para abençoar o reino de Deus. Porque realmente Deus não nos chamou para construir prédios. Nós precisamos olhar para a grande comissão, para a missão da igreja, que é fazer discípulos, conduzir pessoas a Cristo, fazê-las pequenos cristos. Pequenos cristos é o significado da palavra cristão. Cristão significa literalmente pequenos cristos, cristozinhos. Conduzir pessoas a Cristo e fazer dessas pessoas pequenos cristos, seguidores de Jesus, precisa ser o nosso estilo de vida. Precisa ser a nossa cultura. Não pode ser uma conferência missionária que vai acontecer uma vez no ano, para orarmos por missões e enviar missionários. Cumprir a missão não é apenas isso. É se tornar parte da minha vida pessoal, eu diariamente olhar para as pessoas à minha volta e saber que eu tenho uma missão com elas. Eu tenho um compromisso com cada uma delas. Fazer delas discípulos de Jesus. O segundo texto que eu quero meditar com você é em 2 Timóteo capítulo 2. Nós falamos da missão, da grande comissão, do mandamento que precisamos seguir. Mas vamos meditar nesse texto de Paulo, naquilo que Paulo ensina sobre agora o processo de discipulado. Agora que eu já sei qual é a minha missão de vida, agora que eu sei que existe uma grande comissão que foi entregue para mim, eu quero saber como num processo de discipulado eu posso viver isso como igreja. Então em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 4, a Bíblia nos diz assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus,
E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo aqui ele está ensinando alguns passos de uma igreja que vive o discipulado, que vive o fazer discípulos, para que essa igreja ela deixe de ser uma igreja de membros, de frequentadores, e ela seja uma igreja movimento, uma igreja de missionários. E o primeiro passo do discipulado é construa uma família. Paulo ele escreve para Timóteo no verso 2, da seguinte forma: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meu filho. Na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no versículo 2, Paulo começa a carta escrevendo assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Meu verdadeiro filho na fé. Quando ele escreve a segunda carta, ele começa ela dizendo assim: a Timóteo, meu amado filho. O que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto e nas suas cartas, é que isso é muito mais profundo do que uma estratégia de discipulado. É muito mais profundo do que apenas uma ferramenta para conduzir pessoas em um processo. Paulo ele não estava criando aqui, estrategicamente, apenas um líder que seria eficiente. Paulo estava criando um filho. Ele via Timóteo como um filho espiritual, um filho na fé, alguém que ele amava, meu amado filho, amado Timóteo. O primeiro passo para viver um processo de discipulado, onde nós nos tornamos um movimento, é construir uma família. É onde as pessoas elas se amam. E aonde aqueles que estão conduzindo o processo de discipulado enxergam os seus liderados, os seus discípulos como filhos espirituais. Quantos aqui são líderes de célula? Levantem a mão. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Você que é líder de célula, se você não enxergar aqueles que fazem parte da tua célula, que vão na tua casa, como Paulo enxerga Timóteo, como um filho espiritual, que você está ajudando, que você vai amar, você não vai viver o verdadeiro princípio do discipulado. Porque o verdadeiro princípio do discipulado começa na família, sendo uma família, onde pais espirituais, mães espirituais estão criando filhos, amando essas pessoas e desejando com que elas se tornem mais parecidos com Jesus. Paulo nos ensina aqui uma poderosa lição de discipulado. A identidade da pessoa vem antes do que ela pode te oferecer. Antes do que Timóteo tinha para oferecer para Paulo, ele tinha uma identidade bem segura. Ele era filho amado de Deus, e ele tinha um pai espiritual como Paulo, que o amava e que o ensinava. E essa segurança na sua identidade o permitia frutificar para o reino. Movimentos, expansões, não são construídas por meio de programas, por meio de ferramentas, mas por meio de famílias espirituais, por meio de discípulos que se amam. Por isso Jesus chamava os seus discípulos de meus filhos. Ele os via como filhos espirituais. Porque as famílias são o ambiente onde Deus escolheu para que houvesse a multiplicação. Como que a terra foi povoada? Através das famílias. Família é um ambiente de multiplicação, um ambiente saudável de multiplicação. É isso que Paulo está nos ensinando. Um processo de discipulado saudável é um processo familiar, onde eu amo como filhos e sou amado como filho. Na nossa célula, quando começamos a repercutir ali os níveis de mobilização, foi tão bonito,
poder ouvir por unanimidade que todos eles, os que estavam na nossa célula, eles se identificavam naqueles níveis de mobilização como parte da família. Eles disseram: eu me sinto parte da família. Eles falaram: eu já fui só um frequentador, já fui membro, mas hoje eu me sinto família. Muitos ali por causa da conexão na célula. Falaram: até eu me conectar na célula eu não conhecia ninguém, não falava com muita gente domingo, mas agora eu sou família. Porque o processo de discipulado começa na família, começa nesse relacionamento. Mas Deus é tão bom que Ele não nos deixa parar na família. Ele não nos deixa apenas desfrutar desse ambiente gostoso, relacional, que é uma benção. Mas nós não podemos crescer só para dentro. Por isso Paulo ele vai nos dar um segundo passo do discipulado, para avançarmos como igreja. E esse segundo passo é ensine-os. Ensine esses discípulos que você tem caminhado a seguirem e a serem seguidos. Ou seja, ensine-os a serem discipulados e a discipular. Porque discipulado é seguir. Discipulado é imitar. Por isso no verso 2, Paulo escreve assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Só nesse texto, Paulo já está falando de 4 gerações de discípulos. Paulo para Timóteo, Timóteo para homens fiéis, e homens fiéis que vão ensinar outros homens. Mas o processo de discipulado ele não para, porque é eu aprendendo algo, e eu ensinando algo. Por isso o discipulado é seguir. Discipulado é imitar. Em Mateus capítulo 4, verso 19 e 20, quando Jesus ele chama os discípulos, ele diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e fizeram o quê? Seguiram. Seguiram. Jesus não disse: venham e participem da minha classe de estudo. Venham e participem de uma ferramenta de discipulado. Jesus disse: me sigam. E o que eles fizeram foi seguir Jesus. Porque discipulado é seguir. Discipulado é imitar. Em João capítulo 13, verso 14 e 15, Jesus diz assim: pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés de quem? Dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o quê? Me imitem. Vocês precisam me imitar. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês vão lavar os pés de outros. E esses outros vão lavar os pés de outros. Discipulado é isso, é seguir, é imitar. Por isso Paulo em 1 Coríntios 11:1 ele diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é discipulado. Paulo está dizendo: olha, vocês podem me seguir e podem me imitar, porque eu estou seguindo Cristo. Então me seguindo e me imitando, vocês estarão seguindo e imitando a Cristo. Mas agora uma exortação para todos nós que somos líderes em algum ambiente. Será que as pessoas à nossa volta, se nos imitarem no que nós fazemos, estarão seguindo e imitando a Cristo? Será que se eles imitarem a forma como eu trato as pessoas, como eu amo as pessoas, como eu lido com conflitos, como eu lido com injustiça, como eu lido quando as coisas não são como eu quero, como eu cuido da minha saúde, como eu me alimento, como eu me exercito, como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, será que se eles me imitarem em tudo isso, eles estarão imitando o que Cristo quer? Porque Deus nos chama para a responsabilidade. Precisamos dizer assim como Paulo: podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Esse é o processo do discipulado. É ensinar e obviamente aprender que precisamos seguir e sermos seguidos. Porque discipulado não é passar um conhecimento para outra pessoa. Discipulado é eu viver Cristo de tal forma que as pessoas à minha volta podem me imitar,
podem me copiar, que elas estarão imitando a Jesus. Discipulado é vida na vida. Discipulado é caminhar com as pessoas. Por isso que a célula é o principal ambiente hoje nosso de discipulado. Porque é você estar semana após semana na casa de alguém, vendo como ele cuida da casa, como ele organiza as coisas, como ele fala com a família, como ele trata as pessoas, como ele se prepara para o estudo e para ministrar, como ele ora pelas pessoas. No melhor ambiente de discipulado. É vida na vida. É vida sendo transmitida. Por melhor que seja uma mensagem de um culto, ninguém é discipulado por bons sermões, por boas mensagens. Você pode passar a semana inteira assistindo pregações no YouTube de pregadores que você gosta, que você não está sendo discipulado. Você está adquirindo conhecimento. Mas discipulado é vida na vida. Sabe por que você não é discipulado por um pastor famoso que você segue? Porque você não vê como ele é no dia a dia fora das câmeras. Você não vê como ele trata a esposa dele e os filhos todo dia quando ele acorda. Como ele coloca os seus filhos para dormir. Como ele se porta na mesa quando ele está comendo. Por isso que nós não podemos ser discipulados por pessoas que não fazem parte da nossa vida. Porque discipulado é eu ver como ele faz, eu imitar, eu seguir. O Senhor está nos chamando para seguirmos e sermos seguidos. Sabe por que uma criança aprende tão rápido coisas novas? Além de todo o processo cognitivo e de desenvolvimento cerebral de uma criança, tem um outro motivo muito importante. As crianças, elas não têm medo e elas não são orgulhosas para aprender. Elas imitam tudo que elas veem. Crianças, elas não acham que não precisam mais aprender. Nós temos 3 filhos e a nossa pequenininha, Maria Vitória, ela é uma esponjinha. Tudo que ela vê em nós, nos 2 irmãos, ela imita. O que é bom e o que é ruim. Porque discipulado é isso. E nós brincamos com ela às vezes porque ela gosta de repetir o que os irmãos falam. Então às vezes os irmãos vêm pedir algo para nós e ela vem atrás e pede a mesma coisa. Ela nem sabe o que ela está pedindo, mas ela vem e pede. E a gente brinca, fala assim, veio o papagaio junto aí. Porque ela repete tudo o que eles falam. Por quê? Porque criança imita. Ela vê os irmãos mais velhos, que ela admira e ela quer imitar. Ela quer fazer igual. Sabe onde nós começamos a perder o processo do discipulado das nossas vidas? Quando vamos nos tornando adultos espirituais, cristãos maduros, e nós achamos que já não precisamos mais aprender. Achamos que já sabemos o que precisávamos. Ou achamos que só alguém com muita experiência e maturidade pode nos ensinar algo. Queridos, discipulado não é isso. Eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo com pessoas mais novas que eu, com pessoas mais velhas, eu aprendo com as crianças. Discipulado é eu ver o agir de Deus e aprender do Espírito Santo independente de quem Ele está usando. Mas o nosso grande desafio como adultos é achar que nós já não precisamos mais aprender. De que aquilo que o pastor falou, talvez eu pense diferente. Mas não é bem assim, tudo bem. Começa a criar um orgulho espiritual dentro de nós que as crianças não vivem. Se eu falo algo para minha filha não vai com ceticismo pensar, será que isso é verdade? Vou ter que jogar no chat GPT aqui para ver se de fato isso é verdade que meu pai me disse. Num processo discipulado nós precisamos estar abertos para seguir, para aprender. Eu gosto muito de usar a ilustração do copo vazio, porque me ajuda a entender o que Deus espera de mim. Nós dizemos que pessoas que são copos cheios são aquelas que cada vez que alguém vai ensinar, que vai ministrar, que vai trazer um olhar, ela diz assim, não precisa mais, meu copo está cheio, não cabe mais nada. Obrigado pela sua intenção, mas pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. E o princípio do discipulado são discípulos de Jesus que estão com seu copo sempre vazio.
dizendo assim: Senhor, quem o Senhor vai usar hoje para entregar para a minha vida? É uma criança? É um líder? É um liderado? Eu quero aprender, eu quero crescer. Eu quero ser mais parecido com Jesus, e Deus vai fazer isso através de pessoas à minha volta. Por isso o processo do discipulado é um processo de quem entende que o seu copo está vazio e que nós precisamos de pessoas. O terceiro passo que Paulo nos ensina aqui é o passo de levantar agora um exército. Nós primeiro construímos uma família, relacionamentos de amor, de amizade. Ensinamos essa família que eles precisam aprender, que eles precisam seguir e serem seguidos. Mas nós não podemos parar por aí. Não podemos nos conformar apenas à família e não avançar para cumprir a missão. E o que é bonito de ser um exército, de avançar para esse nível de mobilização, é que nós não deixamos de ser família e não deixamos de amar uns aos outros. Mas agora é uma família que tem uma missão em comum. É uma família que tem uma clareza de para onde está indo. É para fazer discípulos. É para amar uma cidade. Por isso Paulo vai explicar para Timóteo aqui na sua carta, no versículo 3, o seguinte: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui é que o discipulado é para formar soldados. O discipulado ele é para formar um exército. Não é para formar crentes, discípulos que se acomodam, que se contentam em serem alimentados, mas em não frutificar. Paulo está dizendo aqui: o discipulado forma soldados. O discipulado bíblico nunca foi para trazermos pessoas para uma vida somente de abundância. Não é um convite para alguém e falar assim: querido, eu quero te convidar para um processo de discipulado. Você vai seguir a Jesus. Sabe o que vai acontecer? Vai ser tudo maravilhoso na tua vida. Nada vai dar errado. Tudo vai dar certo. Esse não é o discipulado bíblico. Esse é um falso evangelho que ensinam por aí. O discipulado bíblico é um convite para morrer. Existe um livro muito bom sobre discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, que ele diz assim: quando Cristo chama um homem, ele chama-o para vir e morrer. E esse é o chamado do discipulado. Quando o Senhor nos chamou para viver um processo discipulado, entregar a nossa vida para Ele, o convite não é: venha e desfrute das belezas da vida. É um chamado para vir e morrer. Morrer para quem? Para mim mesmo. Para os meus desejos, para o meu ego, para aquilo que eu quero. Para ser copo vazio, queridos, eu preciso morrer para mim mesmo. Porque não é fácil quando eu estou fazendo algo e chega alguém e fala assim: querido, você não acha que poderia fazer isso de uma outra forma? Se o meu compromisso é com o meu ego e o meu desejo, eu vou ser copo cheio. Eu já perdi a conta de várias e várias vezes que ao longo desses anos na Monte Serra, meus amigos, irmãos, meus pastores e líderes, eles chegaram para mim e falaram assim: Vitor, será que essa é a melhor forma de fazer? Sempre com muito amor e graça, mas com verdade. Quantas vezes o Leandro chegou para mim e falou assim: amigo, será que você não pode falar dessa forma? Quantas vezes eles, Michel, Leandro, me ajudaram na criação dos meus filhos. Falaram assim: mano, será que essa forma de falar com a Mavi é a melhor forma? Acho que você está mimando muito. Se eu sou copo cheio nessas horas, meu amigo, o que eu vou fazer? Vou falar: cuida da tua vida. Mas eu preciso morrer para mim mesmo, porque o chamado do discipulado é um chamado para morrer. E eu falar assim: mas será que Deus está querendo falar comigo sobre isso? Acho que o Espírito está querendo me revelar. Eu posso crescer com o que eles estão me aconselhando. O chamado para o discipulado é um chamado para morrer para si mesmo. Por isso, discipulado forma soldados. Porque famílias amam uns aos outros. Isso nós vivemos aqui, amém?
Famílias amam uns aos outros. Mas só um exército cumpre uma missão. Nós não deixamos de ser família e de nos amar. Mas a diferença é que, como exército agora, essa família que se ama cumpre uma missão. E somente um exército pode transformar uma cidade. Somente um exército pode transformar um país. Por isso a nossa oração é: Senhor, nos usa para transformar essa cidade, esse estado, essa nação. Então Deus vai ter que usar um exército para isso. A nossa família precisa avançar de nível. Quero relembrar você da ilustração que o Técio compartilhou conosco na semana passada, do navio de guerra e o navio de cruzeiro. Deus está nos chamando para ser uma igreja navio de guerra. E a grande diferença é que numa igreja navio de cruzeiro, quem entra, assim como quem entra em um cruzeiro, entra com a seguinte pergunta: o que essa igreja tem para me oferecer? Que experiências eu vou viver e desfrutar nessa igreja? Mas uma igreja navio de guerra, quem entra sabe que está ali, primeiro, para morrer para si mesmo. Porque um soldado, ele não vai para a guerra para viver os seus prazeres. E segundo, ele está lá com uma missão. Existe uma missão clara a ser cumprida. E queridos, Deus nos falou muito claramente nas últimas semanas. Estávamos com parte da equipe pastoral em uma conferência. E Deus nos falou: vocês são uma família. E glória a Deus por isso. Muitas igrejas não têm o privilégio de chegar no nível família e nós chegamos. Mas agora eu tenho algo a mais para vocês. E Deus falou para nós naquele dia: vocês não podem mais se contentar em ser uma família. Porque o grande desafio e risco de uma igreja família é uma igreja que gosta do navio de cruzeiro. Gosta de estar junto. Desfrutar de uma comunhão juntos. Algo que a gente sabe fazer é comer bem, não é verdade? E a gente gosta de estar junto e comer, e aquele banquete na célula. E a gente gosta de um encontro ágape, como a gente chama. Mas se parar nisso, a missão morre. E Deus está nos falando: é um navio de guerra. É uma missão a ser cumprida. É resgatar pessoas, é salvar uma cidade. E nós queremos viver o que Deus está nos falando. Nós vamos obedecer ao que Deus está mandando. E talvez coisas mudem. Talvez algumas coisas que a gente até goste vão ter que mudar. Talvez coisas que eu gosto muito, eu vou ter que abrir mão. Porque nós precisamos obedecer ao Senhor. E a pergunta para cada um de nós nessa noite é: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É um navio de guerra. É que eu entre para cumprir uma missão? Para eu morrer para as minhas vontades e as minhas expectativas? A última lição de Paulo para Timóteo é: ensine-os a não se distraírem. Já temos uma família que aprendeu a fazer discípulos, a ser discipulado e a discipular. Essa família se tornou um exército, mas agora nós precisamos cuidar para que esse exército não se distraia. Por isso ele diz no verso 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Queridos, quem nos alistou para esse exército foi o Senhor Jesus, amém? Não foi o Técio, não foi o Vitor, o Leandro, não foi a Montserrat. Jesus nos alistou para esse exército. E eu preciso agradá-lo. Eu não vou me distrair com as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo aqui não é um dualismo, uma dicotomia entre o sagrado e o profano. Que eu só posso me preocupar com aquilo que é da igreja. O que não é da igreja é secular e é do mundo. Não, nós não acreditamos nessa dicotomia. Acreditamos que biblicamente tudo é espiritual. Amém? O teu trabalho é espiritual. O teu lazer é espiritual. Quando você coloca a roupa do teu time e vai torcer, você é um discípulo de Jesus lá. Tudo é espiritual. Então quando a Bíblia fala sobre não se distrair, é sobre se distrair da missão. Quando você estiver no teu trabalho, na tua profissão, não se distraia.
lá você é um missionário. Quando você entrar no Uber, quando você for assistir um jogo de futebol, desfrutar um momento de lazer, estar com a tua família, você é um missionário. Não se distraia da missão. Não olhe para onde o Senhor não está te pedindo para olhar. Não seja como esse soldado da imagem, que está no meio de uma guerra, e ele está distraído no seu celular. Nós não queremos ser soldados distraídos. Todo soldado, quando está num campo de batalha, ele sabe que ele está lá por uma missão. Nenhum soldado está preocupado com o seu conforto. Nenhum soldado está preocupado com as suas próprias necessidades. Ele está preocupado com uma missão que foi entregue e ele precisa cumprir. Nós, como discípulos de Jesus, temos uma missão. A missão de fazer discípulos. Precisamos aprender com os soldados, como Paulo estava ensinando Timóteo, que vamos precisar abrir mão do nosso conforto pessoal, porque existe algo muito maior. A missão deixada por Jesus. E cuidado, queridos, com as distrações da vida. Eu já usei essa frase uma vez em uma mensagem e eu quero trazê-la novamente. Que é: o diabo, ele não precisa te destruir, basta ele te distrair. Porque um soldado distraído, ele já não oferece mais risco. Você já se tornou infrutífero para o reino de Deus. E aí o diabo já nem se preocupa mais. Ele sabe que um soldado como aquele ali, ó, que está na guerra com o celular na mão, ele não vai apresentar risco nenhum para o inimigo. Ele está distraído. Ele não está focado na missão. Então cuidado. Porque às vezes você não está vivendo um pecado explícito, algo que seria muito claro de discernir, identificar. Mas você está cheio de distrações à sua volta que te impedem de viver plenamente o que o Senhor te chamou para ser e para viver. Cuidado com as distrações. Eu queria finalizar te lembrando que Deus nos chamou, a mim e a você, para fazer parte desse movimento. Começa em nós. O movimento de ser discipulado e de discipular. Um movimento de fazer discípulos. Deus está nos chamando para deixarmos de ser frequentadores, membros, ou até nos contentarmos em ser família, para sermos missionários em tempo integral. Aonde quer que o Senhor nos leve, onde quer que Ele nos coloque, o Senhor está nos dando um privilégio, a alegria de fazer parte desse exército. Eu lembro quando eu era criança, que esse tema do exército de Deus, ele era tão forte. Eu tinha uma camiseta de exército assim, que estava escrito: Exército de Deus, aliste-se já. Quem já viu essa camiseta aí na década de 90, né? Porque para a nova geração aí eu já estou mais antigo. Aí minha mãe me mandou uma foto dessa e mandou uma outra que estava escrito na minha camiseta: Sou soldado de Jesus. E eu fiquei pensando, bons tempos, quando a igreja entendia que era o exército de Deus nessa terra. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos, aos poucos, ir migrando de um navio de guerra para um navio de cruzeiro, porque é gostoso, porque é confortável. O Senhor nos chamou para ser um exército nessa terra, para sermos soldados e missionários, cada um de vocês. No livro Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Sabe por quê? Porque se eu não aprendo a seguir pessoas, eu não aprendo a seguir a Cristo. Cristo, ele se revela e se manifesta através dos relacionamentos, através da aprendizagem relacional. É vida na vida. Por isso não é possível viver um verdadeiro cristianismo sem um verdadeiro processo de discipulado, sem seguir, sem imitar e sem ser seguido. E eu queria finalizar com essa frase de William Barclay:
Todo cristão deve ver em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Lembra que Paulo, no texto, ele já fala sobre 4 gerações ali para Timóteo. Aqui ele está falando, você deve se ver pelo menos um vínculo entre 2 gerações. Ele não somente recebe a fé, mas também deve transmiti-la a outros. Receber a fé é um privilégio, mas transmiti-la é uma responsabilidade. A tocha do Evangelho precisa ser passada de geração a geração, sem se apagar. Para quem você tem passado essa tocha? Quais são as pessoas hoje que têm te seguido e te imitado, que você tem ensinado? E quais são as pessoas que você tem seguido, que você tem recebido a tocha também? Quando todos nós como igreja, quando cada um de nós como discípulos de Jesus compreendemos, acreditarmos e vivemos essa verdade como um estilo de vida, nos tornando verdadeiros missionários, 24 horas do dia, 7 dias por semana, aí sim o Senhor nos permitirá ser um exército e avançar para um movimento espiritual que Ele vai fazer. E se você quer viver isso, mas não sabe nem por onde começar, nós queremos fazer uma oração hoje que é o teu primeiro passo. O primeiro passo é orar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como fazer, eu não sei falar de Jesus, eu sou tímido, eu não sei liderar uma célula, a minha casa nem dá para ser aberta para eu ter uma célula, eu não sei discipular pessoas. Não tem problema, o Senhor Ele só precisa do teu eis-me aqui. E se você quer hoje responder esse eis-me aqui ao Senhor, eu queria te convidar a se colocar em pé. Se hoje a tua oração é dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse exército, eu não quero me contentar com qualquer outro nível que não uma entrega total de quem eu sou e do que eu tenho ao Senhor, como um soldado, como um exército. A partir daí o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus que está em você vai te conduzir para esse processo. Você não está sozinho. Como igreja nós temos ferramentas para te capacitar. Nós temos a nossa conferência de casa em casa para você ser envisionado e capacitado. Nós temos o nosso Lidere, que é a formação de discípulos multiplicadores. Capacitação é o que não falta aqui, mas isso não é o mais importante, porque a principal capacitação nós recebemos com o Espírito Santo em nossas vidas. Atos 1:8 vai dizer que tudo o que precisamos para proclamar e sermos testemunhas já recebemos o Espírito Santo de Deus. O resto é complemento para cada um de nós. Quero te convidar a fechar os seus olhos, que você faça a sua oração, porque a oração do eis-me aqui precisa sair da tua boca. Eu não posso responder eis-me aqui por você. Responda ao Senhor, faça a sua oração. Pai querido, o Senhor tem nos chamado, Deus, para sermos um exército espiritual que se posiciona quando é necessário, que ama o tempo todo, que é família e que cumpre a missão, que não abre mão, Pai, de sermos missionários onde quer que estejamos. Deus, usa cada um de nós aqui, Pai, nos reveste com o Teu Espírito Santo. Tua palavra em Atos 1:8 vai dizer que o que nós precisamos para sermos Tuas testemunhas, onde quer que nós formos, é a Tua capacitação. Então derrama sobre nós, sobre a Tua igreja nessa noite, uma capacitação que vem do Espírito Santo, uma ousadia, uma coragem, as palavras certas que vêm do Senhor. Pai, nós queremos responder: eis-me aqui, eis-nos aqui. Somos discípulos Teus, imperfeitos, falhos, precisamos crescer, mas sabemos que o Senhor nos chamou para essa missão, que o Senhor nos chamou para algo maior do que nós,
e que precisamos gastar as nossas vidas para aquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, continua levantando um exército para conquistarmos essa cidade para Jesus, um exército para conquistarmos um estado, para vermos a nossa nação sendo rendida aos teus pés, para que possamos ver uma transformação no mundo em que vivemos, por meio do teu evangelho, por meio de discípulos que fazem discípulos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queria também orar com aqueles que hoje